Pessoal, tudo bem? É, eu vou fazer esse vídeo para facilitar um pouquinho aí para vocês entenderem como que essa demanda ela é bem simples, mas precisa de alguns detalhes ficarem claros aí para vocês. Eu vou compartilhar com vocês essa planilha, que é o nosso controle de contratos, e aí basicamente o que vocês precisam fazer é preencher as informações dessa planilha de acordo com os gerentes, né, que vocês atendem. Então, aqui, por exemplo, vocês podem selecionar e filtrar o gerente que vocês atendem, e aí vocês focam nessas pessoas. Por quê? Porque aí vai ficar mais simples para todo mundo. Assim, o máximo que eu vi aqui que um gerente tem são 13 contratos, então é bem tranquilo, sabe? É algo que não vai ficar pesado, apesar de ser mais ou menos 60 contratos ao todo. E aí, depois que vocês fizerem selecionarem, né, o qual gerente que vocês atendem, e aí a própria planilha vai trazer aí para vocês os contratos que vocês precisam preencher, apenas os contratos que tiverem com a cor rosa que vocês preenchem, tá bom? Se algum outro contrato tiver assim, olha, sem nenhuma cor, vocês podem ignorar ele, beleza? A Paula Ward já liberou para vocês o acesso à plataforma D4Sign, que é onde a gente deixa todos os contratos é, arquivados, né? Lá tem todas as informações. E aí eu vou passar por lá também para vocês entenderem como é que ela funciona. Mas basicamente eu vou passar rapidinho aqui pela planilha, só para vocês entenderem os campos. Aqui tem o gerente de contas, né? Essa coluna aqui. Essa coluna vocês podem ignorar, não precisa se preocupar com ela. Essa coluna aqui é da data da assinatura do contrato, e aí eu vou mostrar para vocês onde que vocês vão ver isso. Essa data, essa coluna aqui é a variação de, de taxa, e aí eu também vou mostrar para vocês como é que preenche. Essa coluna é a taxa de chargeback, taxa de reembolso, essa aqui logo do lado. Essa aqui é de GMV, essa aqui é a duração do contrato e essa é o tipo do contrato. Existem dois tipos de contrato que aí vocês vão precisar colocar. Um é um contrato gamificado e o outro é o não gamificado. O contrato gamificado é quando vocês forem preencher essas informações daqui, vocês vão ver que dependendo do contrato, vai ter no anexo dele uma tabelinha com vários cenários. Por exemplo, para esse aqui, por exemplo, que é gamificado, é, vai estar escrito lá, se o cara tiver 5% de reembolso, 0,9 de chargeback e fazer 530 mil reais, ele vai ter uma taxa, vai ter uma diminuição de 30,3% da taxa, beleza? Então isso é gamificado. E aí lá dentro é, dessa mesma tabela vão ter outros cenários. Então, por exemplo, se o cara aumentar esse GMV aqui para 1 milhão, aí a diminuição da taxa dele vai ser maior. Vamos supor que ele vai conseguir 40% de taxa. Então é um exemplo de contrato gamificado. Agora, o não gamificado é quando o contrato só tem um cenário para ele. Então, no anexo do contrato vai ter também uma tabelinha, mas vai ser só um cenário. Então, vai estar escrito lá que o cara vai ter que fazer 1 milhão de reais, ter essas taxas aqui de chargeback e reembolso, e se isso acontecer, ele vai ter uma redução de 20% da taxa. Beleza? Então, isso é o tipo do contrato. Existem esses dois tipos. É, e aí, por fim, a outra coluna que vocês têm que preencher é essa aqui, se está assinado ou não. Essa coluna ela está bem desatualizada, então é importante vocês terem atenção nela. Eu vou pegar esses dois que eu já deixei pronto aqui para vocês verem onde que estão as informações e como que vocês vão fazer. Então, quando vocês logarem no D4Sign, que é essa aqui é a carinha dele, basicamente vocês vão procurar nessa ferramenta de busca o nome do cliente.
Então vocês vão vir aqui onde está no rosa, copiar e colar, tá bom? Vai ter alguns casos que não vai, o nome que está descrito aqui, ele não vai bater, mas aí geralmente é só você colocar o primeiro nome que aí vai bater. Aí vocês conferem lá e vocês conseguem achar o contrato. Por exemplo, teve um cara aqui embaixo, olha, que é o Henrique. E aí tá Henrique Menberg, que é o nome dele. Só que na plataforma ele tá. Alguém colocou só como Henrique. Vou até puxar a orelha da galera. Aí na hora que ele busca, ele vai achar Luiz Henrique de Melo, que é esse aqui, Viver de Blog, tracinho Henrique, e é esse aqui, ó, Acordo de Parceria Henrique. Aí é esse aqui que a gente vai analisar, tá bom? E aí é sempre bom vocês abrirem um contrato e conferir se o nome que está na pessoa lá do contrato é o nome que está batendo aqui. Então é isso, vocês vão localizar o contrato dessa forma, coloca o nome aqui e busca. Uma outra coisa importante às vezes, por exemplo, o mesmo contrato, vamos supor que todas essas opções aqui são de contratos da mesma pessoa. No caso aqui são pessoas diferentes, mas vamos supor que são a mesma pessoa. E aí tem datas diferentes. A gente sempre vai priorizar a data mais recente, quando for o mesmo, né, da mesma pessoa, ou o contrato que tiver finalizado, tá bom? Então esses são os critérios se tiver duplicado da mesma pessoa. Eu vou dar o exemplo aqui daqueles contratos que já estão preenchidos. Vou dar o exemplo aqui da Cris Marques. Tá vendo aqui, olha, esse aqui é um exemplo da própria Cris Marques, tem 3 contratos, e aí o primeiro que está finalizado. Então a gente vai usar esse. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Tá. Então, primeira coisa, a data que o contrato foi assinado. Aqui já carregou, né, as informações. E aí essa data vocês vão vir aqui embaixo em eventos e é essa primeira data que aparece. Então ele foi assinado no dia 13 de agosto de 2019. Então vem aqui e coloca 13 de agosto de 2019. Aí a próxima informação que a gente vai verificar é a variação de taxa. Para olhar isso, a gente vai lá embaixo, lá no finalzão do contrato, e ver aquela tabelinha que eu falei com vocês. E aí aqui tem todas as informações já que a gente vai preencher. Então, ó, o GMV é 1 milhão, aí tá aqui 1 milhão. Taxa de reembolso é 5%, taxa de chargeback 0,9%. Aí tá tudo aqui, 5%, 0,9%. Variação de FII 20%. E aí quando a gente olha aqui, tá 20% também, beleza? Essas são as informações. E aí, como que só tem esse cenário, só tem essa linha, esse contrato ele não é gamificado. Se tivesse uma outra linha aqui embaixo com outros valores, significa que esse contrato é gamificado, ok? E aí, por fim, a outra informação que a gente tem que preencher é a duração do contrato. Ai, meu Deus, o que eu fiz? É a duração desse contrato. Então, nesse caso aqui, são 24 meses. Onde que vocês vão olhar isso? Sempre, por padrão, vocês sempre vão vir na cláusula terceira do contrato. Todos os contratos, eles estão, tá vendo aqui? Cláusula terceira. O prazo de vigência do contrato é 24 meses. Aí vocês vão aqui e colocam a quantidade de meses do contrato, ok? Todos, só para reforçar, todos os prazos de vigência estão sempre na terceira cláusula. Isso já facilita para vocês na hora de procurar. Eu vou dar o outro exemplo aqui, que já estava preenchido, que é esse aqui, mapas da Lulu. Aí eu vou abrir, já está aqui, mapas da Lulu, a gente abre no D4Sign. E aí, a primeira informação que a gente vai ver é a data da conclusão, né, do contrato. Aí já está aqui, ó, 5/8/2019. Aí a gente vem aqui e coloca 5/8/2019. Tá até o contrário. E aí em seguida segue o mesmo fluxo, as informações vão estar sempre no mesmo lugar. E aí só uma coisa importante, no caso desse aqui que é gamificado, a gente sempre vai usar
a primeira gamificação, o primeiro, a primeira regra, né? Então, deixa eu ver aqui da mapas da Lulu. Tá vendo que o mapas tem 3, 530 mil, 800 mil, 1 milhão. A gente sempre vai usar a primeira linha para colocar lá na planilha, tá bom? Vi até um erro aqui que é 21,2%. E aí é basicamente isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, pode mandar mensagem sem problemas, tá bom? Já falei com a Aninha, a gente já alinhou essa ajuda que vocês vão dar nesse processo. Inicialmente, a gente precisa entregar isso preenchido para a Flor até sexta, até o final do dia, né? Final do dia 6. Mas se vocês estiverem muito agarrados e for né, completamente impossível fazer isso, vocês me avisem que a gente dá um jeito, eu tento negociar com ela uma data melhor e tudo, mas seria muito importante se a gente conseguisse fechar nessa data, tá bom? Muito obrigado pela ajuda de vocês e aí qualquer dúvida, qualquer questão, podem me falar. Beijo.